Olá, um bom dia para você. Os tratados internacionais e os financiamentos na área do meio ambiente foram debatidos nesta terça-feira pela Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas deste ano, a COP24. Com a missão de concretizar as negociações que podem definir as regras de implementação do Acordo de Paris, a COP24 também está discutindo o financiamento de projetos de conservação e preservação ambiental no Brasil. Os estrangeiros defendem que as parcerias com o Brasil devem ser mantidas durante o próximo governo. Em troca, eles esperam que as ações sejam transparentes e deem mais resultados. Apesar das iniciativas brasileiras e estrangeiras, o desmatamento na Amazônia aumentou 13,7% entre agosto de 2017 e julho deste ano, de acordo com dados divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente. A área total desmatada chegou a quase 8.000 quilômetros quadrados, o equivalente a mais de 950 campos de futebol. Se nós queremos, de fato, cumprir com as metas, os compromissos internacionais junto ao Acordo de Paris de reduzir 37% das emissões de gás de efeito estufa, precisamos sim também combater e eliminar o desmatamento ilegal, especialmente na Amazônia. As florestas têm um papel importante não só no Brasil, nos seus compromissos, mas também para o mundo, tanto quando nós evitamos, mitigamos o desmatamento, mas também quando nós estamos recuperando a vegetação. Mato Grosso é um dos estados brasileiros que conseguiram financiamento internacional para preservar a vegetação. A Alemanha vai ajudar o estado a investir em agricultura familiar, em produtores rurais de médio porte e auxiliar os indígenas para a preservação de suas terras. Em 2015, também nós tivemos uma estratégia de governo, que é a PCI, que é Produzir, Conservar e Incluir, e tudo isso fez com que os financiadores pudessem olhar para a gente e achar que a gente estava apto a receber os recursos. Então, a partir de 2016, as negociações começaram com a Alemanha e nós começamos a trabalhar uma proposta e agora nós estamos aguardando o primeiro desembolso ao final de desse ano de 2018. A gente tem grandes ideias, grandes problemas, mas é extremamente importante o financiamento, de outros países que vêm e olham o nosso esforço e financiam esses programas que a gente já tem estabelecido. A COP24 está sendo realizada na Polônia e vai até a próxima sexta-feira. O Senado aprovou nesta terça-feira o aumento da pena para maus tratos contra animais. O projeto segue para a Câmara dos Deputados. A proposta aprovada estabelece detenção de até 4 anos para quem maltratar animais. Se o crime for cometido em estabelecimentos comerciais, a multa poderá chegar a 1.000 salários mínimos. Atualmente, a pena para esse tipo de crime é de 3 meses a 1 ano, podendo ser revertida em trabalhos sociais. Espero que os colegas aprovem esse projeto com a emenda do senador Randolph, que aumenta a pena de reclusão para 1 a 4 anos, além da multa. O senador Telmário Mota questionou se a matéria não seria uma pegadinha contra a vaquejada e criticou a extensão da pena. Eu apresento meu voto separado e não concordo jamais que uma penalidade a um cidadão que cometa, às vezes até por desconhecimento, um maltrato, ele vai passar 4 anos na cadeia, enquanto que uma pessoa maltrata o ser humano é 1 ano e 2 meses. Os autores do projeto esclareceram que a vaquejada não vai ser afetada pela proposta. Se houver alguma dúvida sobre a vaquejada, eu apresento, e se a senadora Simone assim acatar, uma emenda ao projeto para que diga o seguinte: a conduta prevista no caput deste artigo não abrange as manifestações culturais como a vaquejada. Isso resolve, em definitivo, essa questão. Nós não estamos aqui votando contra a vaquejada. Se o projeto fosse contra a vaquejada, eu era o primeiro a dizer aqui de que se tratava o projeto. Os senadores também aprovaram um projeto que regulamenta a profissão de psicomotricista, um novo limite para a compra de leite de pequenos agricultores e proposta que reduz quórum de votação para destituição de administrador em sociedade limitada. Empresas participantes de licitação em obras públicas poderão prever a reserva de vagas para contratar pessoas em situação de rua.
Rogério Soares, conhecido como Barba, foi abandonado pela mãe assim que nasceu. Ele viveu nas ruas por 30 anos e conta as dificuldades enfrentadas. Fiquei 8 meses sem tomar banho, eu estava tomando 1 litro de álcool de poço por dia. Eu comia comida do lixo como um animal come, normal, para mim era normal aquilo. Com o objetivo de reintegrar gente como o Barba na sociedade, um projeto em tramitação no Senado prevê para as empresas que participam de licitações de obras públicas a reserva de vagas para contratação de pessoas em situação de rua. O presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal considera importante a contratação de parcelas excluídas da sociedade, mas acredita que elas deveriam ser feitas por meio de incentivo às empresas. Nos primeiros tempos, a absorção seria mínima, pequena, mas ao longo do tempo, a absorção iria crescer. Primeiro, no custo. Segundo, na satisfação que o empresário tem, os chefes, os gestores da empresa têm, até os colegas de trabalho têm, de estar trazendo alguém à vida real de novo. Esta assistente social elogiou o projeto. Eu acho que é ver uma população invisível, ter um primeiro olhar para essa população. Marta Salles alerta para um problema recorrente dessas pessoas. Nós precisamos que ele tenha um apoio da saúde, principalmente da saúde, que também tem a questão da droga, do uso de outros entorpecentes, não é? Da questão do álcool, que ele precisa ter um bom atendimento numa unidade para que ele mantenha no emprego, porque senão também não vai ficar. Porque ele está com um ciclo de vida tão acostumado na rua que se ele não tiver essas políticas apoiando, e eu acho que aí cada estado terá que criar um comitê com vistas à inserção desse usuário numa oportunidade dessa, mas com a integralidade das políticas públicas. Porque o sofrimento é grande. Ninguém está na rua porque quer. A pobreza no Brasil está aumentando. Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aponta que quase 2 milhões de pessoas passaram a viver nessa situação entre 2016 e 2017. Eu cozinho ali. Ele ganha uma cestinha miudinha, olha, com que nós não estamos comendo. Essa é Maria de Fátima. Ela tem 61 anos, é casada com seu Eduardo Barbosa Silva, ganha R$80 por mês e está vivendo nesse acampamento improvisado. No bairro que ela nasceu, ela conta com a ajuda de amigos. Tem dia que não tem nada. Eu saio no vizinho, ó, lavo uma roupa, lavo a louça, aí ali eu trabalho por a comida. Aí pego e levo para meus filhos comer. Eu não tenho dinheiro para pagar, eu levo arroz, feijão, o leite para os pequenos. Maria de Fátima é apenas um exemplo dos quase 55 milhões de brasileiros em situação de pobreza. São considerados pobres aqueles com rendimento inferior a $5,5 por dia, o que corresponde a cerca de R$406 por mês. De acordo com o IBGE, em apenas um ano, o Brasil passou a ter quase 2 milhões de pessoas a mais vivendo em situação de pobreza. O número passou de 52,8 milhões em 2016 para 54,8 milhões em 2017, um crescimento de quase 4%. Isso afeta desigualmente a sociedade, afeta principalmente a sociedade do Nordeste, em que mais de 40% da população está numa situação de pobreza, sendo o estado com os indicadores mais negativos, infelizmente, o Maranhão, com mais da metade da população em uma situação de pobreza, e afeta também, infelizmente, mais as mães solteiras e as mães solteiras de cor negra. O resultado da pesquisa gerou divergências entre especialistas no tema. Esse estudo revela uma situação dramática
da realidade nacional. Nós temos uma piora num conjunto de indicadores, né? Na questão de pobreza, na questão de miséria, de extrema pobreza, na questão de uma série de outros bens. Considerando a situação recente do país, em que a gente passou por uma crise, está só agora saindo de uma das maiores crises da nossa história, com uma queda muito grande do PIB e do PIB per capita, é um aumento da pobreza até moderado, assim, até um aumento menor do que a gente já viu em outros momentos da nossa história, nos anos 80, por exemplo. As soluções para o problema passam por alterações na economia e na política. Tem algumas políticas que são, assim, custam menos e são muito eficientes, né? E que eu acho que, pelo menos, poderiam já até ter sido um pouco expandidas, mas ainda há tempo para isso, que são, por exemplo, o Bolsa Família, né? Um programa bem barato, do ponto de vista de tudo que o Estado brasileiro arrecada e muito bem focalizado nos mais pobres. O dinheiro existe, é uma questão de vontade política. Hoje a gente não tem. Né? Se a gente pegar do Fundo Público Nacional, mais de 40% é destinado para pagamento de juros e amortizações. Então, é uma questão de prioridade. Se o Estado quiser fazer, o Estado faz. A Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Assuntos Sociais realizam nesta quarta-feira uma reunião conjunta. As duas comissões vão homenagear o médico John Bilezikian, professor de Medicina e Farmacologia, chefe da Divisão de Endocrinologia e diretor do Programa de Doenças Metabólicas Ósseas no Centro Médico da Universidade de Colômbia, em Nova York. Nós realizaremos uma sessão especial de homenagem a um dos maiores cientistas do mundo médico em osteoporose e endocrinologia. É o Dr. John Bilezikian. Esse cientista vem ao Brasil e será homenageado aqui no Senado Federal nesta sessão desta quarta, das duas comissões reunidas conjuntamente, numa demonstração de como se deve homenagear o pesquisador, o cientista que faz bem à humanidade. É o que ele faz. Ele pesquisa, ele acolhe médicos do mundo inteiro, entre os quais brasileiros, com frequência, para instruí-los nesta arte que ele desenvolveu, que é de curar a osteoporose e atuar no setor da endocrinologia. Outras comissões também se reúnem nesta manhã. Vamos conferir. Às 9 horas, reunião da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Será apresentado o relatório de avaliação da Política Nacional de Barragens. No mesmo horário, na Comissão de Ciência e Tecnologia, o destaque é para o projeto que destina recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST, para o Programa Antártico Brasileiro. E na Comissão de Assuntos Sociais pode ser votado o projeto que estende até 2023 as regras usadas atualmente para o cálculo do salário mínimo. Às 9h30, na comissão mista criada para analisar a medida provisória que transfere imóveis do INSS para a União, vai ser apresentado o relatório sobre a MP. Às 10 horas, na Comissão de Relações Exteriores, os senadores fazem um balanço das atividades do colegiado nos anos 2017 e 2018. Em seguida, podem votar projeto que agiliza cumprimento de resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Às 11 horas, também será apresentado um balanço na Comissão de Direitos Humanos e pode ser votado o projeto que obriga a cota de brinquedos para crianças com deficiência em shoppings. E na Comissão de Transparência, Fiscalização, Governança e Controle e Defesa do Consumidor, o destaque da pauta é o projeto que pune a concorrência desleal. Até a sexta-feira, o Senado promove a Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência. E nessa terça, o Senado recebeu uma convidada muito especial. Bia é uma cadela guia para pessoas com deficiência visual. Seu trabalho é ajudá-las a se locomoverem com segurança. Ela veio como representante do projeto Cão Guia de Cegos do Distrito Federal.
São cães que já são previamente selecionados com relação a temperamento e também com saúde. Eles nascem, aos 3 meses eles vão para uma família voluntária que trabalha conosco fazendo a socialização desses cães. Então eles vão crescendo, conhecendo tudo, aprendendo a subir uma escada, a atravessar um corredor que você sai do claro para o escuro. Tudo isso para eles é muito estranho. Sons diferentes, aprende a andar no ônibus, no metrô, dentro do carro. Então, ele fica nessa etapa até 1 ano e 4 meses, por aí. Depois eles retornam ao projeto, a família devolve, e aí começa a parte de treinamento técnico, que é aprender a conduzir o deficiente visual. Silvio é portador de deficiência visual total e é a Bia quem faz toda a diferença nas rotinas dele. Tenho como meus olhos do dia a dia a Bia, que é minha terceira cão-guia. Ela está completando este mês 7 anos de idade, já me acompanha há 4 anos. Minha vida com o cão-guia mudou-se completamente, porque muito dos obstáculos, muito das barreiras que eu tinha para executar atividades foram transpostas, por meio do cão-guia. De bengala eu já caí várias vezes em bueiros, buracos, já bati a cabeça em galhos de árvore, orelhões que tinham na rua e outros placas, E após receber o cão-guia, nunca mais eu caí em lugar nenhum, nunca mais eu esbarrei, bati cabeça, nada disso. Ou seja, caminho completamente seguro e muito mais rápido. E muitas atividades, como eu falei, que não fazia antes, eu passei a fazer. Mas o projeto enfrenta problemas para se manter financeiramente. Cada cão custa cerca de R$50 mil, do treinamento à aposentadoria. A gente participa de feira, de exposição, de tudo que você pensar, para vender camiseta, vender chaveiro, vender copos, vender caneca, vender de tudo. Hoje a gente sobrevive com esses dinheiro que a ACG consegue arrecadar, algum pouco que é doado na conta do Banco do Brasil, e alguns voluntários que contribuem. Depois de todos os anos de trabalho, Bia vai desfrutar de sua aposentadoria. O cão-guia tem uma vida útil de 6 a 8 anos na função. Ao se aposentar, ele pode ficar com o utilizador ou retornar ao projeto, onde será cuidado por uma equipe de voluntários ou ainda poderá ser adotado por uma família de acolhimento interessada. O projeto é uma referência no atendimento de deficientes visuais, com acompanhamento contínuo da dupla selecionada. Cães como esse têm ajudado muitas pessoas, além de esbanjar de uma fofura sem limites. Mas lembre-se, só podemos brincar com eles quando estão sem a correia. Quando estão presos a uma guia, os cães estão trabalhando e não podem ser distraídos com carinhos. Ele trabalha? Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.